A família expulsou ela de casa e jogou na tapera velha como castigo. Sozinha, com frio e fome, ela começou a limpar aquele lugar abandonado. Foi aí que viu algo brilhando debaixo do chão de terra, e o que ela descobriu fez toda a família cair em prantos. Rosa acordou naquela manhã sem imaginar que seria o último dia dormindo na cama onde passou tantos anos. Ela tinha 72 anos, cabelos brancos presos num coque simples, mãos calejadas de décadas lavando, cozinhando e cuidando. A casa onde morava não era dela, era do filho Marcelo, mas Rosa sempre tratou aquele lugar como se fosse. Afinal, foi ela quem limpou cada canto, quem pintou as paredes, quem plantou as flores do jardim. Marcelo tinha 45 anos e trabalhava como gerente em uma empresa de logística. Homem sério, de poucas palavras, que sempre foi grato à mãe. Pelo menos era o que Rosa acreditava. A nora Fabiana era diferente. Tinha entrado na família 6 anos atrás, trazendo consigo um jeito de falar que cortava, um olhar que media, uma presença que ocupava todos os espaços. Rosa sempre tentou se fazer pequena para não incomodar, sempre tentou agradar, sempre engoliu comentários que doíam. Naquela manhã, Rosa estava na cozinha preparando o café quando ouviu gritos vindos do quarto do casal. Fabiana berrava de um jeito que fez os vizinhos olharem pelas janelas. Rosa largou a xícara na pia e foi até o corredor, coração apertado. Marcelo saiu do quarto com o rosto vermelho, mandíbula travada. Fabiana vinha atrás segurando uma caixinha de veludo vazia. "Cadê meu colar?" Fabiana apontou a caixinha na cara de Rosa. "Cadê o colar de ouro que estava aqui?" Rosa piscou sem entender. "Que colar, filha? Eu não mexi em nada." "Não me chama de filha." Fabiana gritou mais alto ainda. "Você entrou no meu quarto. Você abriu minha gaveta. Onde está meu colar?" Rosa sentiu as pernas fraquejarem. "Eu não entrei no seu quarto, Fabiana. Eu nunca entro lá. Você sabe disso." Marcelo ficou parado entre as duas, olhando ora para a mãe, ora para a esposa. Rosa viu nos olhos do filho aquela expressão que conhecia desde criança. Era a expressão de quem já tinha tomado uma decisão antes mesmo de ouvir a verdade. "Mãe," Marcelo falou com voz baixa, mas firme. "Você pegou o colar?" Rosa sentiu o mundo desabar. "Marcelo, como você pode me perguntar isso? Eu sou sua mãe. Justamente por isso estou perguntando." Ele respondeu. E as palavras saíram frias. "Para você ter chance de devolver e a gente resolver isso em família." A Fabiana cruzou os braços, sobrancelha erguida, esperando. Rosa olhou para o filho e viu um estranho. Não era mais o menino que ela embalou no colo, que ela levou para a escola segurando na mão, que ela criou sozinha depois que o pai foi embora. Era um homem que escolhia acreditar na esposa sem nem pestanejar. "Eu não peguei colar nenhum," Rosa disse, e a voz saiu trêmula. "Eu juro pela memória do seu pai." Fabiana soltou uma risada seca. "Claro que vai negar. Ladrão sempre nega." A palavra caiu na sala como uma bomba. Ladrão. Rosa sentiu o peito apertar tanto que precisou segurar na parede. Marcelo não defendeu a mãe. Ficou só olhando para o chão. Foi nesse momento que Juliana apareceu na porta. Ela era cunhada de Marcelo, casada com o irmão mais novo dele que tinha viajado a trabalho. Juliana morava na casa ao lado e ouviu a confusão toda. "Espera aí." Juliana entrou na sala com as mãos levantadas. "Vamos com calma. Rosa não é de pegar o que não é dela." "Você não mora aqui, Juliana." Fabiana cortou rápido. "Isso não é da sua conta." "É da minha conta sim quando acusam uma senhora de idade sem prova nenhuma." Juliana levantou a voz. "Cadê a prova? Você viu ela pegando?" Marcelo respirou fundo. "Juliana, por favor, isso é entre a gente." "Entre a gente?" Juliana olhou para o cunhado com decepção. "Você vai deixar sua esposa chamar sua mãe de ladra e não vai fazer nada?" Marcelo não respondeu. Rosa sabia que o silêncio do filho doía mais que qualquer grito. Ela olhou para Juliana com gratidão, mas sabia que nada ia mudar. Fabiana já tinha plantado a semente. Marcelo já tinha escolhido o lado dele. Bruno e Amanda apareceram na escada. Os netos de Rosa tinham 17 e 15 anos. Bruno era alto, meio desajeitado, com cara de quem acabou de acordar. Amanda tinha olhos iguais aos da avó,
mas naquele momento estavam arregalados de medo. O que está acontecendo? Bruno perguntou, olhando para todo mundo. Sua avó pegou o colar da sua mãe, Marcelo disse, e falou como se fosse fato. Vovó? Amanda olhou para Rosa com aquela expressão de quem não queria acreditar, mas também não sabia em quem confiar. Rosa abriu a boca para se defender, mas percebeu que não adiantava. Quando uma família decide que você é culpado, não importa o que você diga. As palavras morrem antes de chegarem nos ouvidos de quem não quer ouvir. Eu acho melhor a senhora ir embora, Fabiana disse, e o tom era de quem já venceu. Não dá mais para morar aqui. Não consigo ter paz com alguém que rouba dentro da própria casa. Rosa olhou para Marcelo esperando que ele interviesse, que dissesse que aquilo era exagero, que pelo menos pedisse mais tempo para investigar. Mas Marcelo só desviou o olhar e disse baixinho: Acho que é o melhor mesmo, mãe. O mundo parou. Rosa sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquela gente. Ela tinha dado a vida inteira por aquele filho. Tinha trabalhado em 3 empregos para pagar escola boa. Tinha dormido com fome para ele ter comida no prato. Tinha aberto mão de tudo para ele ter tudo. E agora estava sendo expulsa como se fosse nada. Eu vou arrumar minhas coisas, Rosa disse com dignidade que nem ela sabia de onde tirou. Juliana tentou protestar, mas Marcelo fez sinal para ela não se meter. Rosa subiu para o quartinho pequeno onde dormia. Era um cômodo que antes era despensa, sem janela, com uma cama de solteiro e um guarda-roupa velho. Rosa abriu a gaveta e pegou suas roupas. Não tinha muita coisa. Algumas blusas, 2 calças, um vestido que guardava para ocasiões especiais que nunca chegavam. Pegou a mala velha de couro que tinha ganhado da patroa décadas atrás, quando ainda trabalhava como empregada doméstica. A mala estava gasta, desbotada, com os cantos surrados. Guardou as roupas dentro sem dobrar direito porque as mãos tremiam demais. Bruno bateu na porta. Vovó, posso entrar? Rosa limpou o rosto rápido. Entre, meu filho. O menino entrou com os olhos vermelhos. Vovó, eu não acredito que você pegou o colar. Rosa sentiu um alívio pequeno, mas sincero. Eu não peguei, Bruno, eu juro. Eu sei. Ele abraçou a avó apertado. Eu conheço você. Amanda apareceu na porta também, chorando baixinho. Vovó, para onde você vai? Rosa não sabia a resposta. Não tinha para onde ir. Não tinha parentes, não tinha amigas próximas, não tinha dinheiro guardado. Mas não ia falar isso para os netos. Não ia fazer eles se sentirem pior. Vou ficar bem, meus amores. Rosa mentiu com um sorriso. Vovó sempre fica bem. Marcelo apareceu na porta. Mãe, eu vou levar a senhora para um lugar. Rosa olhou para o filho. Que lugar? Um lugar que é nosso. Uma propriedade da família. Rosa franziu a testa. Que propriedade? Eles nunca tiveram propriedade nenhuma. Mas não perguntou mais nada. Só pegou a mala, abraçou os netos uma última vez e desceu as escadas. Fabiana estava na sala com os braços cruzados, cara de vitória. Juliana estava do lado de fora, chorando e gritando que aquilo era uma injustiça. Rosa entrou no carro de Marcelo em silêncio. A viagem durou quase 2 horas. Marcelo não disse uma palavra. Só dirigiu olhando para frente, maxilar apertado. Foram saindo da cidade, entrando em estradas de terra, passando por fazendas abandonadas. Rosa olhava pela janela vendo a vida ficar para trás. Quando o carro parou, Rosa viu onde tinha chegado. Era uma tapera velha no meio do nada. A casa estava destruída. Paredes rachadas, teto com buracos enormes, porta arrancada, janelas sem vidro. Mato alto crescendo em volta, chão de terra batida, silêncio pesado de lugar que ninguém pisa há anos. É aqui? Rosa perguntou sem acreditar. Essa propriedade está registrada em nome da família. Marcelo disse sem olhar para ela. A senhora pode ficar aqui. Rosa desceu do carro tremendo. Olhou para aquela casa que parecia assombração. Olhou para o filho esperando que ele dissesse que era brincadeira, que iam voltar, que tudo ia se resolver. Mas Marcelo só tirou a mala do porta-malas, colocou no chão e voltou para o carro. Marcelo! Rosa chamou, voz quebrada. Filho, pelo amor de Deus! Marcelo ligou o motor. Rosa viu uma lágrima descer no rosto dele, mas ele não parou. Deu ré, virou o carro e foi embora levantando poeira na estrada.
Rosa ficou ali parada, sozinha, segurando aquela mala velha, olhando para aquela casa que parecia o fim do mundo. O sol estava se pondo. O frio da noite começava a chegar. Ela entrou na casa com passos lentos. Dentro estava pior ainda. Chão de terra cheio de buracos, teias de aranha em todos os cantos, cheiro de mofo e abandono. Tinha um colchão velho encostado na parede, todo manchado e rasgado. Rosa colocou a mala no chão, sentou em cima dela e, pela primeira vez naquele dia, deixou as lágrimas caírem. Chorou a noite inteira. Chorou de frio, de medo, de solidão, de injustiça. Chorou por ter dado a vida por um filho que a jogou fora como lixo. Chorou pelos anos perdidos, pelo colar que nunca pegou, pela família que nunca mais ia ter. Quando o sono finalmente veio, Rosa se enrolou no cobertor fino e rasgado que encontrou num canto e dormiu ali mesmo, no chão de terra, abraçada na mala velha que guardava tudo o que ainda tinha no mundo. Ela não sabia, mas aquela noite horrível era só o começo de uma história que ia virar tudo de cabeça para baixo. Rosa acordou com o corpo todo doendo. Tinha dormido no chão de terra batida e cada osso reclamava. O sol entrava pelos buracos do teto como holofotes acusadores, iluminando a poeira que dançava no ar. Ela se levantou devagar, sentindo as juntas estalarem. 72 anos pesavam muito mais depois de uma noite como aquela. Olhou em volta e a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Não tinha sido pesadelo. Estava mesmo ali, naquela casa destruída, expulsa da própria família, acusada de um crime que nunca cometeu. O estômago roncou. Não comia desde a manhã anterior. Abriu a mala velha e pegou uma blusa mais grossa. O frio da manhã cortava até os ossos. Rosa saiu da casa e olhou em volta. Mato alto por todos os lados, estrada de terra que sumia no horizonte, silêncio quebrado só pelos pássaros e pelo vento. Não tinha vizinhos à vista, não tinha nada. Ela estava completamente sozinha. Mas Rosa não era de desistir fácil. Tinha criado um filho sozinha trabalhando em 3 empregos. Tinha sobrevivido à fome, à dor, a abandono antes. Ia sobreviver de novo. Precisava. Voltou para dentro da casa e decidiu fazer a única coisa que sabia fazer bem: limpar. Se ia ficar ali, pelo menos ia deixar aquele lugar minimamente habitável. Encontrou uma vassoura velha, encostada num canto, metade das cerdas caídas, cabo rachado. Pegou um balde que tinha um buraco no fundo, mas ainda servia para carregar entulho. Começou varrendo. A poeira subia em nuvens densas, fazendo ela tossir, mas Rosa não parou. Varreu cada canto, tirou as teias de aranha, juntou os galhos secos que o vento tinha trazido para dentro. Suas mãos tremiam de fraqueza, mas ela continuou. Parar era aceitar a derrota. E Rosa ainda tinha dignidade. Depois de 1 hora varrendo, a casa já parecia menos assustadora. Ainda era uma ruína, mas pelo menos era uma ruína limpa. Rosa pegou o balde furado e saiu procurando água. Lembrou que tinha visto um riacho pequenininho quando Marcelo trouxe ela para ali. Caminhou pelo mato seguindo o som da água corrente. Encontrou o riacho escondido entre as árvores. A água era cristalina, fria, correndo sobre pedrinhas lisas. Rosa ajoelhou na margem e lavou o rosto. A água gelada queimou a pele, mas ao mesmo tempo revigorou. Bebeu direto na mão, matando a sede que ardia na garganta. Encheu o balde o quanto pôde e voltou para casa. Estava lavando o rosto com um pano molhado, quando ouviu um barulho vindo da estrada. Um carro velho se aproximava, levantando poeira. Rosa sentiu o coração acelerar. Seria Marcelo voltando para buscá-la? Seria Fabiana vindo terminar a humilhação? Não era nenhum dos dois. Do carro desceu uma senhora baixinha, rechonchuda, de cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo. Ela usava vestido simples de algodão e chinelo de dedo. Carregava uma sacola de pano. "Bom dia", a mulher disse, se aproximando com cuidado. "Desculpa incomodar. Eu sou Dona Marta. Moro na fazenda lá adiante." Rosa limpou as mãos na calça. "Bom dia, eu sou Rosa." Dona Marta olhou para a casa. Para Rosa. De novo para a casa. A expressão dela mudou completamente. "Meu Deus do céu, a senhora está morando aqui?" Rosa sentiu a garganta apertar, mas manteve a voz firme. "Estou." "Sozinha?" Dona Marta se aproximou mais.
olhos cheios de preocupação genuína. Uma senhora da sua idade, sozinha nessa tapera? Rosa assentiu sem conseguir falar. Dona Marta balançou a cabeça incrédula. Eu estava passando na estrada ontem e ouvi barulho aqui dentro. Dona Marta explicou. Fiquei preocupada. Essa casa está abandonada há tanto tempo. Trouxe umas coisas. Ela estendeu a sacola. Rosa abriu e viu pão fresco, manteiga, café em pó, açúcar, uma garrafa térmica com café quente e um prato coberto com comida. As lágrimas vieram antes que ela pudesse segurar. Dona Marta segurou as mãos dela. Oh, minha filha, o que aconteceu? Como a senhora veio parar aqui? E ali, na frente de uma estranha que mostrava mais humanidade que a própria família, Rosa contou tudo. Contou da acusação, do colar, da nora que sempre a olhou com desprezo, do filho que escolheu acreditar na esposa, da expulsão, da viagem silenciosa, da noite dormindo no chão. Dona Marta ouviu cada palavra com os olhos marejados. Quando Rosa terminou, a mulher a puxou para um abraço apertado. Que injustiça, Dona Marta sussurrou. Que injustiça danada. Elas ficaram assim por um tempo. Duas mulheres que não se conheciam, mas que se entendiam perfeitamente. Porque dor reconhece dor. Solidão reconhece solidão. E bondade, verdadeira bondade, não precisa de apresentação. Vem, senta aqui. Dona Marta apontou para um tronco caído perto da casa. Come alguma coisa enquanto o café está quente. Rosa obedeceu. O pão estava macio. A manteiga derretia na língua. O café quente descia aquecendo por dentro. Era a primeira coisa decente que comia em 2 dias. Dona Marta ficou ali, sentada ao lado, em silêncio respeitoso. Quando Rosa terminou de comer, Dona Marta olhou para a casa com expressão pensativa. Sabe, essa casa tem história, ela disse devagar. Muita história. Rosa olhou para ela com curiosidade. Que tipo de história? Morava aqui uma mulher chamada Helena. Dona Marta começou, e Rosa sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela vivia sozinha, mulher bonita, meio misteriosa. Ninguém sabia muito sobre ela. Apareceu aqui do nada, comprou essa terra, construiu essa casa. Quando foi isso? Rosa perguntou, o coração batendo mais rápido, sem saber por quê. Faz tempo. Uns 40, 50 anos, talvez. Dona Marta coçou a cabeça tentando lembrar. Eu era bem novinha. Lembro que minha mãe falava dela. Dizia que Helena estava sempre procurando alguém. Procurando quem? Nunca soubemos. Ela perguntava para todo mundo se conheciam uma menina chamada Rosa. Dona Marta parou, percebendo o que tinha dito. Olhou para Rosa com os olhos arregalados. Igual seu nome. Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela procurava alguém chamado Rosa? Procurava, Dona Marta confirmou. Andava com uma foto velha, mostrava para todo mundo. Uma foto de bebê. Dizia que era da filha que tinha perdido. O ar faltou nos pulmões de Rosa. Filha? Foi o que ela sempre disse. Que tinha perdido a filha bebê, que tinham separado elas no hospital, que nunca conseguiu encontrar. Dona Marta tocou o braço de Rosa. A senhora está bem? Ficou pálida. Rosa não estava bem. A cabeça girava. Helena. Uma mulher chamada Helena que procurava uma filha chamada Rosa. Rosa nunca conheceu a mãe. Cresceu em orfanato. Nunca soube de onde veio. Nunca teve família além do filho que acabou de expulsá-la. O que aconteceu com essa Helena? Rosa perguntou com voz trêmula. Ela sumiu. Dona Marta disse baixinho. Ninguém sabe para onde foi. Um dia a casa estava habitada. No outro estava vazia. Deixou tudo para trás. Roupas, móveis, tudo. Como se tivesse saído correndo. Quando? Quando ela sumiu? Dona Marta pensou. Deve fazer uns 20 anos. Talvez um pouco mais. A casa ficou aqui abandonada todo esse tempo. Ninguém nunca veio buscar. Ninguém nunca reclamou posse. Rosa olhou para a tapera com olhos completamente diferentes. Seria possível? Seria possível que aquela Helena fosse sua mãe? Que aquela casa fosse da mulher que a procurou a vida inteira? Tem mais alguma coisa que a senhora lembra? Rosa perguntou urgente. Qualquer coisa sobre Helena? Dona Marta refletiu. Ela era muito parecida com a senhora, sabia? Mesmos olhos, mesmo jeito de amarrar o cabelo. Minha mãe sempre comentava isso. Ela parou. A senhora acha que pode ser parenta dela?
Rosa não sabia o que responder. Eu não sei. Eu cresci sem família. Nunca conheci minha mãe. Dona Marta segurou a mão dela com força. Então talvez não seja coincidência a senhora estar aqui. Talvez seja destino. As duas ficaram em silêncio, deixando aquela possibilidade pairar no ar. Depois de um tempo, Dona Marta se levantou. Preciso ir, mas vou voltar amanhã com mais comida, ela disse. E se a senhora precisar de qualquer coisa, minha fazenda é aquela ali. Apontou para uma construção que mal dava para ver ao longe. Bate na porta sem medo. Rosa abraçou Dona Marta com gratidão profunda. Obrigada. A senhora nem me conhece e... Conheço sim. Dona Marta interrompeu com um sorriso. Conheço gente boa quando vejo. E a senhora é gente boa. Depois que Dona Marta foi embora, Rosa voltou para dentro da casa. Olhou cada canto com atenção renovada. Se aquela Helena realmente era sua mãe, talvez tivesse deixado alguma pista, alguma coisa que pudesse confirmar. Foi para o único cômodo que parecia ter sido o quarto. Tinha marcas no chão de onde uma cama tinha ficado, um armário velho quebrado encostado na parede. Rosa se aproximou do armário. As portas estavam emperradas. Puxou com força e elas abriram rangendo. Dentro estava vazio. Só poeira e cupim. Rosa ia fechar quando percebeu algo estranho. O fundo do armário parecia ter uma tábua mais solta que as outras. Ajoelhou e empurrou. A tábua cedeu. Atrás dela tinha um espaço escondido. E nesse espaço tinha uma caixa de metal enferrujada. Rosa puxou a caixa com mãos tremendo tanto que quase a derrubou. Era pesada, velha, coberta de barro seco. Tinha um cadeado pequeno, mas que já estava corroído pelo tempo. Com um puxão forte, o cadeado se quebrou. Rosa abriu a caixa. Dentro, tinha fotografias amareladas pelo tempo, cartas dobradas com cuidado, documentos antigos. Rosa pegou a primeira fotografia e seu coração quase parou. Era uma mulher jovem, bonita, com os mesmos olhos que Rosa via no espelho todos os dias. A mulher segurava um bebê nos braços. Um bebê de poucos meses, enroladinho numa manta branca. Rosa virou a foto. No verso, escrito com letra caprichada, mas trêmula, estava: Helena e sua filha Rosa, 1952. A foto caiu das mãos de Rosa. Ela olhou para aquela imagem no chão, para aquela mulher que era sua cópia 20 anos mais jovem, para aquele bebê que era ela mesma. Aquela casa não era só uma tapera velha onde o filho a abandonou. Era a casa da mãe que ela nunca conheceu. A casa da mulher que a procurou a vida inteira. A casa que guardava a verdade sobre quem Rosa realmente era. E ela tinha acabado de encontrar a prova. Rosa ficou sentada no chão daquela casa velha, segurando a fotografia com mãos que não paravam de tremer. Os olhos não conseguiam desviar daquela imagem. Helena, sua mãe, a mulher que ela nunca conheceu, que nunca abraçou, que nunca ouviu a voz. E ali estava ela, jovem, bonita, segurando um bebê nos braços, com aquele olhar cheio de amor que só mãe tem. As lágrimas caíram sobre a foto, borrando um pouco a tinta desbotada. Rosa limpou rápido com cuidado, como se aquela imagem fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Era a única prova que tinha de que foi amada, de que teve uma mãe que a quis, de que não foi abandonada por escolha, mas por tragédia. Pegou a caixa de metal de novo e tirou os outros papéis. Tinha várias cartas, todas escritas com a mesma letra caprichada. Rosa abriu a primeira com dedos trêmulos. A data estava apagada, mas o papel amarelado indicava décadas de idade. Minha Rosa, onde você está? Já faz 10 anos que te procuro. 10 anos mostrando sua foto para cada pessoa que encontro. 10 anos batendo em portas de hospitais, orfanatos, igrejas. Ninguém sabe de você. É como se tivesse sumido do mundo. Mas eu sei que você está viva. Uma mãe sente essas coisas. Meu coração bate junto com o seu, mesmo sem saber onde você está. Rosa soluçou alto. Helena tinha procurado por ela. Por 10 anos. E ela nem sabia que tinha alguém procurando. Cresceu achando que ninguém a queria. Que tinha sido deixada no orfanato porque não prestava. E o tempo todo tinha uma mãe desesperada virando o mundo de cabeça para baixo, tentando encontrá-la. Abriu outra carta. Esta parecia mais recente. O papel estava menos amarelado. Rosa, minha filha, comprei esta terra longe de tudo.
Construí esta casa com minhas próprias mãos, cada tijolo colocado pensando em você. Deixei tudo escondido aqui, todos os documentos, todas as provas de que você existe, de que é minha filha. Se um dia você aparecer, se um dia Deus permitir que nos encontremos, vai saber a verdade. Vai saber que nunca parei de te amar, que cada dia sem você foi um dia de dor. Perdoa sua mãe por não ter conseguido te proteger. Rosa dobrou a carta e a pressionou contra o peito. Perdoar? Como poderia perdoar alguém que tinha sofrido tanto? Helena não teve culpa. Ninguém teve culpa. Foi só a vida sendo cruel do jeito que a vida sabe ser. Pegou outro documento da caixa. Era uma certidão de nascimento. Rosa Oliveira Silva. Nascida em 1954. Filha de Helena Oliveira Silva. O nome do pai estava em branco. Rosa nunca soube o sobrenome da mãe. Nunca soube nada. E agora descobria tudo de uma vez só. Sozinha, naquela casa abandonada. Tinha mais papéis na caixa. Rosa foi tirando um por um. Recibos de hospitais onde Helena tinha ido procurar informações. Cartas enviadas para orfanatos que nunca responderam. Anúncios de jornal que Helena tinha pagado. Procuro minha filha Rosa, levada do Hospital São Lucas em 1954. Qualquer informação, ligar para... Helena tinha gasto cada centavo que tinha procurando. Tinha dedicado a vida inteira a uma busca que nunca terminou. E tinha construído aquela casa como último refúgio, como lugar onde guardaria a esperança até o fim. Rosa encontrou um envelope maior no fundo da caixa. Abriu e tirou vários documentos oficiais. A escritura da terra estava ali, registrada em nome de Helena Oliveira Silva. Tinha também um testamento escrito à mão, reconhecido em cartório. Deixo toda a minha propriedade para minha filha Rosa Oliveira Silva. Se ela não for encontrada até minha partida, que a terra fique esperando por ela, porque uma mãe sempre espera. Rosa leu aquelas palavras 3 vezes. Helena tinha deixado tudo para ela. Aquela terra, aquela casa, tudo. E de alguma forma, por algum milagre torto do destino, Rosa tinha acabado exatamente ali, expulsa pelo filho, jogada no único lugar do mundo que realmente pertencia a ela. Mas tinha algo estranho. Se a propriedade estava em nome de Helena, registrada para Rosa no testamento, como Marcelo tinha tido acesso a essa terra? Como ele sabia que existia? Rosa revirou mais papéis e encontrou a resposta. Tinha uma notificação de cartório, datada de 20 anos atrás. Dizia que a proprietária Helena Oliveira Silva tinha deixado de pagar impostos e que a propriedade seria leiloada se alguém não se apresentasse. O documento mencionava que tinham feito busca por herdeiros e encontrado possível parente distante, que foi notificado. Rosa franziu a testa. Que parente distante? Ela não tinha família. Helena não tinha família. Então quem tinha recebido essa notificação? Procurou mais e encontrou uma carta oficial enviada para o endereço onde Marcelo morava. A carta informava sobre a propriedade abandonada e oferecia a transferência de posse mediante pagamento de impostos atrasados. Rosa sentiu o estômago revirar. Marcelo tinha recebido aquela carta por engano. Algum erro de cartório, algum sobrenome parecido, alguma confusão burocrática. E ele tinha pago os impostos. Tinha registrado a terra no nome dele sem nunca investigar direito de onde tinha vindo. Tinha guardado aqueles documentos numa gaveta, achando que era só um pedaço de terra sem valor no meio do nada. E quando quis se livrar da mãe, quando Fabiana plantou a ideia de expulsá-la, ele lembrou daquela propriedade velha. Achou que era o lugar perfeito para jogar a mãe longe dos olhos. Uma terra que não valia nada, uma casa que estava caindo aos pedaços. Mas a ironia era tão grande que quase doía. Marcelo tinha jogado Rosa exatamente na única terra que era dela por direito. Na casa que a mãe dela construiu esperando por ela. No único lugar do mundo onde Rosa realmente pertencia. Rosa juntou todos os documentos com cuidado e colocou de volta na caixa. Fechou a tampa e abraçou a caixa contra o peito. Pela primeira vez em 2 dias, sentiu algo além de desespero. Sentiu raiva, sentiu indignação, mas principalmente sentiu força. Helena tinha lutado a vida inteira por ela. Tinha procurado sem desistir. Tinha construído aquela casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, mantendo a esperança viva até quando não tinha mais motivo para ter esperança.
Rosa não ia desistir também. Não ia deixar que Fabiana vencesse. Não ia deixar que Marcelo achasse que tinha feito a coisa certa. Não ia ficar ali sentada chorando pelo que perdeu. Ia lutar, como Helena lutou. Ia buscar a verdade. Ia descobrir tudo. E ia fazer justiça. Mas primeiro precisava de ajuda. Sozinha não ia conseguir enfrentar tudo que vinha pela frente. Precisava de alguém que acreditasse nela. Alguém que estivesse do lado dela. Lembrou do que Dona Marta tinha dito no dia anterior. Que Helena sempre procurou alguém. Que mostrava foto de bebê para todo mundo. Será que tinha mais gente que conheceu Helena? Será que tinha mais alguém que poderia contar a história completa? Rosa guardou a caixa debaixo do colchão velho e saiu da casa. O sol já estava alto, esquentando a terra. Ela olhou para a estrada de terra que levava até a fazenda de Dona Marta. Era longe, ia demorar para chegar a pé, mas ela tinha tempo. Tinha todo o tempo do mundo agora. Começou a caminhar. Cada passo doía nas pernas cansadas, mas ela continuou. Passou pelo riacho, subiu a colina, seguiu pela estrada empoeirada. Depois de quase 1 hora, avistou a fazenda. Era uma casa simples, pintada de branco, com um varal cheio de roupa balançando ao vento. Galinhas ciscavam no quintal. Dona Marta estava regando as plantas quando viu Rosa chegando. "Meu Deus, Rosa!" Ela largou a mangueira e correu até o portão. "Você andou tudo isso a pé? Entra, entra!" Rosa entrou e Dona Marta a fez sentar numa cadeira de balanço na varanda. Trouxe água gelada, abanou com um leque de palha. "Aconteceu alguma coisa?" Dona Marta perguntou preocupada. Rosa respirou fundo. "Encontrei uma caixa escondida na casa. Dentro tinha fotos, cartas, documentos." Dona Marta arregalou os olhos. "E o que tinha?" "Helena era minha mãe", Rosa disse e a voz quebrou. "A mulher que procurou alguém chamado Rosa a vida inteira era minha mãe. E eu nunca soube." Dona Marta levou a mão ao peito. "Meu Deus do céu! Preciso saber o que aconteceu com ela", Rosa continuou. "Preciso saber onde ela está. Preciso entender tudo." Dona Marta pegou as mãos de Rosa. "Vou te ajudar. Vou te ajudar a descobrir tudo, ouviu? Você não está mais sozinha." E pela primeira vez desde que foi expulsa de casa, Rosa sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Dona Marta levou Rosa para dentro da casa. A sala era simples, mas acolhedora, com sofá de tecido florido, cortinas de crochê e cheiro de café fresco. Rosa nunca imaginou que ia sentir tanto conforto num lugar que conheceu há apenas um dia. "Senta aqui enquanto eu preparo alguma coisa para você comer", Dona Marta disse empurrando Rosa gentilmente para o sofá. "Você está pálida." Rosa ia protestar, mas o estômago roncou tão alto que as duas riram. Dona Marta voltou minutos depois com pão quentinho, queijo, goiabada e café com leite. Rosa comeu devagar, saboreando cada pedaço. Fazia tanto tempo que não comia sentada numa mesa de verdade, tratada com dignidade. "Agora me conta direito." Dona Marta puxou uma cadeira e sentou na frente de Rosa. "O que exatamente você encontrou naquela caixa?" Rosa contou tudo. As cartas, as fotos, a certidão de nascimento, o testamento. Contou sobre como Helena procurou por anos, sobre como construiu a casa esperando que a filha aparecesse um dia. Contou sobre o erro do cartório que fez os documentos parar nas mãos de Marcelo. Dona Marta ouvia com os olhos arregalados, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Rosa terminou, a mulher suspirou fundo. "Isso é coisa de novela", ela disse. "Mas é real. É sua vida." Pegou a mão de Rosa. "E sabe o que mais eu acho? Acho que não foi acidente você ter vindo parar justamente aqui. Acho que sua mãe te trouxe." Rosa sentiu um arrepio. Não era religiosa demais, mas tinha que admitir que a coincidência era grande demais para ser só sorte. "Dona Marta, a senhora disse que Helena sumiu há 20 anos, Rosa falou. "A senhora lembra de mais alguma coisa? Qualquer detalhe pode ajudar." Dona Marta pensou, franzindo a testa. "Lembro que ela ficou doente no final. Nada grave, mas estava mais fraca. Minha mãe levava sopa para ela de vez em quando. Helena sempre agradecia, mas parecia tão triste. Dizia que estava cansada de procurar. E quando ela foi embora? Foi de repente. Num dia ela estava lá, no outro a casa estava vazia.
Achamos que tinha ido embora para a cidade, procurar tratamento, talvez. Mas nunca mais voltou. Nunca mais ninguém ouviu falar dela. Rosa mordeu o lábio. Será que ela ainda está viva? Será que posso encontrá-la? Dona Marta fez uma expressão triste. Rosa, já faz 20 anos. E Helena já não era nova naquela época. Mas sabe o que a gente pode fazer? Pode ir até a cidade, no cartório, e ver se tem algum registro. Certidão, documento, qualquer coisa que diga o que aconteceu com ela. A cidade fica longe? Uns 15 quilômetros, mas meu genro vai para lá amanhã cedo levar leite. Ele pode te dar carona. Rosa sentiu um alívio enorme. A senhora faria isso por mim? Faria e vou fazer, Dona Marta disse com firmeza. Aliás, hoje você dorme aqui. Não vou deixar você voltar para aquela tapera sozinha de novo. Rosa ia protestar, mas Dona Marta ergueu a mão. Nem adianta discutir, já está decidido. Naquela noite, Rosa dormiu num colchão de verdade pela primeira vez em dias. O quarto de hóspedes era pequeno, mas limpo, com lençóis cheirando a sabão e um cobertor quentinho. Rosa deitou e olhou para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. 3 dias atrás estava na casa do filho sendo acusada de roubo. Agora estava descobrindo que tinha mãe, que tinha história, que tinha direito sobre uma terra. A vida dava voltas estranhas. No dia seguinte, acordou com cheiro de café e bolo. Dona Marta já estava na cozinha preparando o café da manhã. O genro dela, seu Joaquim, chegou logo depois dirigindo uma caminhonete velha cheia de galões de leite. Então é a senhora que vai comigo até a cidade? Ele era um homem de uns 50 anos, baixo, forte, com um sorriso fácil. Sobe aí que a gente já vai saindo. Rosa agradeceu Dona Marta com um abraço apertado e subiu na caminhonete. A viagem levou quase 40 minutos por estradas de terra cheias de buraco. Seu Joaquim falava sem parar sobre a fazenda, sobre os filhos, sobre o preço do leite. Rosa agradecia a conversa. Ajudava a não pensar demais. Quando chegaram na cidade, seu Joaquim parou em frente ao cartório. Vou entregar o leite e volto buscar a senhora em 2 horas. Dá tempo? Dá sim. Muito obrigada. Rosa entrou no cartório com o coração batendo rápido. O lugar era pequeno, com cheiro de papel velho e café requentado. Tinha uma fila de 3 pessoas esperando. Rosa ficou no final, segurando a bolsa velha onde tinha colocado os documentos que achou na caixa. Quando chegou sua vez, uma moça jovem de uns 30 anos atendeu. Tinha cabelo preso num coque, óculos de grau e expressão cansada de quem trabalha demais. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia, Rosa disse, e a voz saiu mais trêmula que queria. Estou procurando informações sobre uma pessoa, Helena Oliveira Silva. Ela morava numa propriedade aqui perto há 20 anos. A moça digitou no computador. Tem CPF ou data de nascimento? Rosa passou os documentos. A moça conferiu, digitou mais um pouco, franziu a testa. Encontrei o registro dela, disse. Helena Oliveira Silva, nascida em 1932, falecida em 2004. O chão sumiu debaixo dos pés de Rosa. Falecida. Helena tinha partido. Tinha partido há mais de 20 anos, sem nunca encontrar a filha que procurou a vida inteira. A senhora está bem? A moça se levantou preocupada. Quer sentar? Rosa balançou a cabeça, tentando recuperar o ar. Tem mais alguma informação sobre a família dela? A moça voltou a olhar o computador. Deixa eu ver. Aqui diz que ela deixou o testamento registrado. 1 segundo. Levantou e foi até um arquivo, voltou com uma pasta velha. Aqui. Testamento de Helena Oliveira Silva. Deixa todos os bens para a filha Rosa Oliveira Silva e, na falta desta, para o neto Eduardo Silva. Rosa parou de respirar. Neto? Ela tinha um neto? Segundo o documento, sim. Eduardo Silva, filho de... A moça procurou. Filho de um relacionamento anterior que Helena teve. O menino foi criado por outra família, mas Helena manteve contato. Rosa segurou na mesa para não cair. Helena tinha tido outro filho antes dela. Um filho que cresceu. Um filho que teve nome, que foi criado, que não foi perdido. E esse filho teve um filho também. Eduardo. Ela tinha um sobrinho. Esse Eduardo? Rosa perguntou com urgência. Tem alguma informação sobre ele? Onde mora? A moça hesitou. Olha, não posso dar informações pessoais assim.
Mas, já que a senhora está no testamento como herdeira, ela olhou ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Eduardo Silva mora aqui na cidade mesmo. Trabalha como marceneiro. A oficina dele fica na Rua das Flores, número 120. Rosa anotou o endereço com mão tremendo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Saiu do cartório com as pernas bambas. Olhou o relógio. Ainda tinha 1h30 até seu Joaquim voltar. Perguntou para um senhor na rua como chegar na Rua das Flores. Ele apontou. Segue reto. Vira à esquerda no mercado. É a terceira rua. Rosa foi andando rápido. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ia conhecer o sobrinho que nem sabia que tinha. O filho do irmão que nunca conheceu. A única família de sangue que ainda tinha viva. A oficina de marcenaria era fácil de achar. Tinha uma placa de madeira pendurada, escrita à mão. Eduardo Silva. Móveis sob medida. Rosa parou na frente. Respirou fundo 3 vezes e entrou. O cheiro de madeira e serragem encheu o nariz. Tinha móveis pela metade por todo lado, ferramentas penduradas na parede, pó de madeira cobrindo o chão. E no fundo, curvado sobre uma mesa trabalhando com formão, estava um homem. Ele devia ter uns 45 anos, cabelo escuro começando a ficar grisalho, mãos grandes e calejadas. Usava avental de couro e estava tão concentrado que não percebeu Rosa entrar. Com licença, Rosa disse baixinho. O homem levantou a cabeça. Quando viu Rosa, parou completamente. O formão quase caiu da mão dele. Ele ficou olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus, ele sussurrou. A senhora é igualzinha a ela. Rosa sentiu as lágrimas virem. Igualzinha a quem? A minha avó Helena, Eduardo disse, e a voz dele quebrou. A senhora é a Rosa, a filha que ela procurou a vida inteira. Os dois ficaram parados, olhando um para o outro, separados por metros de distância, mas unidos por décadas de dor e busca. E naquele momento, Rosa soube que finalmente, depois de 72 anos, tinha encontrado sua família. Eduardo largou o formão na bancada e caminhou até Rosa com passos lentos, como se tivesse medo que ela sumisse se ele se movesse rápido demais. Parou bem na frente dela, olhos vermelhos, queixo tremendo. Posso te abraçar? Ele perguntou com voz embargada. Rosa nem conseguiu responder. Só abriu os braços. Eduardo a envolveu num abraço tão apertado que tirou o ar dela. Mas era um aperto bom. Um aperto que Rosa não sentia há tanto tempo que quase esqueceu como era. Era o abraço de quem encontra família, de quem encontra casa. Os dois ficaram assim, abraçados no meio daquela oficina cheia de serragem, chorando sem vergonha. Eduardo soluçava no ombro de Rosa e ela acariciava as costas dele como se conhecesse aquele menino a vida inteira. Eu sonhei com esse momento, Eduardo disse quando finalmente se afastou, limpando os olhos com as costas da mão. Minha avó falou tanto de você, tanto. Ela mostrava sua foto de bebê para todo mundo. Dizia que um dia ia te encontrar, que um dia vocês iam estar juntas. Rosa sentiu o peito apertar. Eu não sabia. Cresci sem saber que tinha mãe procurando por mim. Sem saber que tinha família. Eduardo pegou as mãos dela. Agora você sabe. E agora tem família sim. Tem eu, tem minha esposa, tem meus filhos. Você não está mais sozinha. Uma mulher apareceu na porta dos fundos da oficina. Era baixa, bonita, com cabelo cacheado preso num rabo de cavalo e sorriso doce. Carregava uma bandeja com copos de suco. Eduardo, trouxe suco para... Ela parou ao ver Rosa. Oi, desculpa, não sabia que tinha cliente. Teresa. Eduardo chamou a esposa com voz tremendo de emoção. Essa é Rosa, a tia que eu te falei, a filha que minha avó procurou. Teresa quase deixou a bandeja cair. Colocou ela rápido na bancada e correu até Rosa. Meu Deus, é você, é realmente você. Abraçou Rosa com força. Eduardo falou tanto de você. A vida inteira ele quis te conhecer. Rosa estava tão emocionada que mal conseguia falar. Em 3 dias, tinha sido expulsa de casa, tinha descoberto sobre a mãe e agora estava sendo recebida com amor por gente que nem conhecia. A vida dava voltas que ela nem sabia que existiam. Vem para casa.
Teresa disse pegando o braço de Rosa. Não vamos conversar aqui na oficina. Vem almoçar com a gente. Eu não quero atrapalhar. Atrapalhar? Eduardo riu enquanto limpava as mãos no avental. Rosa, você é família. Família nunca atrapalha. A casa de Eduardo e Teresa ficava a 2 ruas da oficina. Era simples, mas cheia de vida. Paredes pintadas de amarelo claro, vasos de plantas na varanda, bicicleta encostada na parede. Assim que entraram, 2 adolescentes apareceram correndo da cozinha. Pai, a mãe disse que ia fazer lasanha. O menino parou ao ver Rosa. Era alto, magro, com o mesmo cabelo escuro do pai. Vô, quem é ela? A menina era menor, uns 12 anos, com cachos iguais aos da mãe. Lucas, Isabela, Eduardo chamou os filhos com seriedade. Essa é tia-avó Rosa, a irmã da minha avó Helena. Os 2 adolescentes arregalaram os olhos. Lucas foi o primeiro a se aproximar. A senhora é a Rosa da foto? Ele perguntou admirado. Aqui a bisavó procurou. Rosa assentiu, emocionada demais para falar. Isabela correu e abraçou Rosa pela cintura. Que bom que você apareceu. Vovó Helena ficaria tão feliz. Rosa abraçou a menina, sentindo as lágrimas escorrerem de novo. Teresa passou o braço pelos ombros dela. Vem, senta aqui. Levou Rosa até o sofá. Conta para a gente o que aconteceu. Como você nos encontrou? Rosa respirou fundo e contou tudo desde o começo. A acusação de Fabiana, a expulsão, a noite na tapera, a caixa que encontrou, as cartas de Helena, a ida ao cartório. Eduardo e Teresa ouviam em silêncio, de mãos dadas, balançando a cabeça a cada revelação. Quando Rosa terminou, Eduardo estava com o rosto vermelho de raiva. Esse seu filho te jogou naquela casa velha como se você fosse lixo? A voz dele saía tensa. Que tipo de homem faz isso com a própria mãe? Eduardo, calma. Teresa apertou a mão dele. Não tem calma. Eduardo se levantou. Ela não merecia isso. Ninguém merece ser tratado assim. Rosa tocou o braço dele. Eu sei. Mas não adianta ficar com raiva agora. O que passou, passou. Mas a gente não pode deixar assim. Eduardo insistiu. Esse Marcelo precisa saber a verdade. Precisa saber que te jogou exatamente na terra que era sua por direito. Teresa pegou os documentos que Rosa tinha trazido e começou a ler. Ela trabalhava como auxiliar administrativa numa escola e entendia um pouco de papelada. Quando chegou na escritura e no testamento, seus olhos se arregalaram. Rosa, ela disse devagar. Você viu isso aqui? Viu o quê? Teresa apontou para um parágrafo no testamento. Aqui diz que, junto com a propriedade, Helena deixou direitos sobre a nascente de água que tem na terra. Nascente? Rosa franziu a testa. Tem uma nascente lá? Tem, Eduardo confirmou. Eu fui lá algumas vezes quando criança com minha avó. Ela mostrava a nascente e dizia que aquela água era especial, que tinha propriedades diferentes. Teresa pegou o celular. Deixa eu pesquisar uma coisa. Digitou rápido. Leu. Digitou mais. Depois de uns minutos, olhou para Rosa com olhos arregalados. Rosa, essa nascente pode valer muito dinheiro. Como assim? Olha aqui. Teresa virou o celular mostrando a tela. Tem uma matéria de jornal de 2 anos atrás. Uma empresa de água mineral estava procurando nascentes naquela região. Eles pagam valores altíssimos pelos direitos de exploração. Eduardo pegou o celular e leu. Foi ficando pálido conforme lia. Teresa, isso aqui fala em milhões de reais. Rosa sentiu a cabeça rodar. Isso não pode estar certo. Está sim, Teresa disse animada. Olha, tem até o contato da empresa aqui. A gente pode ligar amanhã e verificar. Eduardo sentou ao lado de Rosa. Você entende o que isso significa? Você não é só dona da terra. Você é dona de uma nascente que pode mudar sua vida completamente. Rosa olhou para os documentos, para o celular, para as caras animadas de Eduardo e Teresa. 3 dias atrás, tinha sido expulsa de casa sem nada. Tinha dormido no chão de uma tapera achando que a vida tinha acabado. E agora descobria que era dona de algo que valia uma fortuna. Mas espera, Rosa disse tentando organizar os pensamentos. E o Marcelo? Ele pagou os impostos da terra. Ele acha que a propriedade é dele. Eduardo balançou a cabeça. Não importa o que ele acha.
O testamento de Helena deixa tudo para você. E o testamento é mais antigo que qualquer papel que ele tenha. Um advogado pode resolver isso fácil. Advogado? Rosa riu sem humor. Eu mal tenho dinheiro para comer. Como vou pagar advogado? Deixa isso comigo, Eduardo disse. Tenho um amigo que trabalha com essas coisas. Ele pode dar uma olhada nos documentos de graça, só para confirmar. Teresa abraçou Rosa. Você não precisa se preocupar com nada agora. Primeiro a gente confirma tudo. Depois a gente vê o que fazer. Lucas, que tinha ficado quieto ouvindo tudo, se aproximou. Tia Rosa, ele disse com um jeito meio tímido de adolescente. A senhora pode ficar aqui com a gente. A gente tem um quarto de hóspedes. Não é grande, mas é melhor que aquela casa velha. Isabela pulou animada. Isso! Fica com a gente. A gente nunca teve tia-avó antes. Rosa olhou para aquela família que a acolheu sem nem conhecer. Olhou para Eduardo, que tinha nos olhos a mesma bondade que ela via nas fotos de Helena. Olhou para Teresa, que oferecia ajuda sem esperar nada em troca. Olhou para os meninos que a chamavam de tia, como se ela fizesse parte daquilo tudo há anos. E pela primeira vez em muito tempo, Rosa sentiu que tinha um lugar no mundo. Um lugar de verdade. Um lugar onde era querida. Eu aceito, ela disse chorando e rindo ao mesmo tempo. Aceito ficar. Eduardo abraçou ela de novo. Teresa se juntou ao abraço. Os meninos abraçaram também. E ali, naquela sala pequena, mas cheia de amor, Rosa entendeu uma coisa. Família não é só quem te cria. Família é quem te acolhe quando você mais precisa. Família é quem acredita em você quando todo mundo desiste. E ela tinha acabado de encontrar a família dela. Rosa estava há 3 dias na casa de Eduardo quando o telefone dela tocou. Era o celular velho que quase nunca recebia ligações. Ela olhou para a tela sem reconhecer o número. Alô? Rosa, é a Juliana. A voz da cunhada veio trêmula do outro lado. Preciso falar com você. É urgente. O coração de Rosa disparou. Juliana. A única pessoa que tinha ficado do lado dela naquele dia horrível. Juliana, como você conseguiu meu número? Peguei com a dona Marta. Rosa, eu descobri uma coisa. Sobre o colar. Sobre tudo. Rosa sentou na cama, mãos tremendo. O que você descobriu? Não posso falar por telefone. Você pode vir até aqui? Ou eu vou até você. Rosa olhou pela janela. Eduardo estava na oficina. Teresa tinha ido ao mercado com as crianças. Onde você está? Na minha casa. A mesma de sempre, do lado da casa do Marcelo. Rosa respirou fundo. Voltar para aquele lugar era a última coisa que queria fazer. Mas precisava saber a verdade. Vou aí. Me dá uma hora. Eduardo insistiu em levá-la quando Rosa contou sobre a ligação. No caminho, ele segurou firme no volante, maxilar apertado. Se esse Marcelo tentar qualquer coisa, ele começou. Ele não vai fazer nada, Rosa interrompeu. Eu só quero ouvir o que Juliana tem a dizer. Quando chegaram na rua onde Rosa morou por anos, o estômago dela revirou. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Eduardo parou em frente à casa de Juliana. Rosa desceu devagar. A porta se abriu antes dela bater. Juliana estava com os olhos vermelhos de chorar. Puxou Rosa para dentro num abraço desesperado. Perdoa eu não ter feito mais, Juliana disse entre soluços. Perdoa eu ter deixado eles te expulsarem assim. Você tentou me defender. Rosa apertou ela de volta. Você foi a única. Juliana se afastou e olhou para Eduardo. Você é... Eduardo, sobrinho da Rosa. Ele estendeu a mão. Filho do filho de Helena. Juliana apertou a mão dele com força. Entra. Entra logo antes alguém ver. A sala de Juliana estava do jeito que Rosa lembrava. Sofá de veludo marrom, fotos de família na parede, cheiro de café fresco. Mas tinha algo diferente. Em cima da mesa de centro estava uma caixa de veludo. A mesma caixa que Fabiana tinha mostrado vazia naquele dia. É isso que eu queria te mostrar. Juliana pegou a caixa. Achei escondido dentro do armário de roupas da Fabiana, dentro da casa do Marcelo. Abriu a caixa. Dentro estava o colar de ouro, brilhando intacto. Rosa sentiu as pernas bambas. Eduardo segurou o braço dela. Como você conseguiu isso? Ele perguntou. Marcelo viajou a trabalho ontem. Fabiana foi visitar a mãe. Eu entrei lá enquanto a casa estava vazia. Juliana fechou a caixa. Eu sabia.
Sempre soube que aquela mulher tinha armado tudo. Então procurei. Revirei cada canto até achar. Ela inventou tudo, Rosa sussurrou. Desde o começo. Inventou, Juliana confirmou com raiva. E sabe o pior? Eu ouvi ela contando para uma amiga no telefone. Ela riu, Rosa. Riu dizendo que tinha se livrado de você. Eduardo cerrou os punhos. Essa mulher precisa pagar pelo que fez. E vai pagar, Juliana disse. Mas tem mais. Os meninos sabem. Bruno e Amanda? Rosa arregalou os olhos. Eles ouviram a mãe falando no telefone. Amanda veio chorando aqui ontem. Disse que não consegue olhar para a mãe sem sentir nojo. Bruno está furioso. Quer contar tudo para o pai, mas não sabe como. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Rosa virou e viu Bruno e Amanda entrando. Os dois pararam ao ver a avó. Vovó! Amanda largou a mochila e correu para os braços de Rosa. Você está bem? Onde você estava? Bruno se aproximou mais devagar, com aquele jeito desajeitado de adolescente tentando não chorar. A gente procurou você. A gente foi até aquela casa, mas você não estava mais lá. Rosa abraçou os dois netos, sentindo o peito apertar. Estou bem. Estou morando com família. Com que família? Bruno perguntou confuso. Eduardo se apresentou. Sou sobrinho da sua avó, neto da irmã dela. Os adolescentes olharam surpresos. Amanda limpou as lágrimas. Vovó, a gente sabe a verdade, ela disse. A gente sabe que a mãe mentiu sobre o colar. A gente pediu para a tia Juliana achar a senhora, Bruno completou. A gente não acreditou nessa história desde o começo. A gente te conhece. Rosa segurou os rostos dos netos. Vocês não têm culpa de nada. Vocês são crianças. Mas a gente podia ter feito alguma coisa, Amanda chorou. Podia ter gritado, podia ter brigado. Vocês fizeram o que podiam, Rosa disse firme. E agora estão aqui, é o que importa. Eduardo pegou a caixa com o colar. Agora a gente precisa decidir o que fazer com isso. Tem que mostrar para o meu pai, Bruno disse. Ele precisa saber quem a esposa dele realmente é. Juliana balançou a cabeça. Marcelo volta amanhã de viagem. A gente mostra para ele então. Não, Rosa disse de repente. Todos olharam para ela. A gente não mostra só para ele. A gente mostra para todo mundo. Como assim? Eduardo perguntou. Rosa respirou fundo, sentindo uma determinação que não sentia há anos. A gente marca um encontro. Chama Marcelo, Fabiana, todo mundo. Na tapera. No lugar onde eles me jogaram. E lá a gente conta a verdade toda. Rosa, você tem certeza? Juliana tocou o braço dela. Vai ser pesado. Tenho certeza, Rosa disse. Fabiana me humilhou na frente da família inteira. Me chamou de ladra na frente dos meus netos. Então é na frente de todo mundo que a verdade vai aparecer. Eduardo sorriu. Eu gosto desse plano. E tem mais, Rosa continuou. Tem uma coisa que Marcelo precisa saber. Sobre aquela terra que ele achou que não valia nada. Contou sobre o testamento, sobre a nascente, sobre a empresa de água mineral. Bruno e Amanda ouviam de boca aberta. Juliana segurou na mesa para não cair. Você está dizendo que aquela tapera velha vale milhões? Juliana perguntou incrédula. Vale, Eduardo confirmou. E é da Rosa por direito. Minha avó Helena deixou tudo para ela. Bruno deu um sorriso largo. O papai jogou a vovó exatamente no único lugar que ia fazer ela rica. Que ironia. Não é sobre dinheiro, Rosa disse. É sobre dignidade. É sobre verdade. É sobre mostrar que não podem tratar as pessoas como lixo e sair ilesos. Amanda abraçou a avó de novo. A gente vai estar lá com você, vovó. Não importa o que o papai diga. Eu também, Juliana prometeu. Dessa vez eu não fico calada. Eduardo colocou a mão no ombro de Rosa. E eu vou levar o advogado, para deixar tudo bem claro sobre quem é dona daquela terra. Rosa olhou para aquelas pessoas que estavam do lado dela. A cunhada que sempre foi amiga. Os netos que nunca deixaram de acreditar. O sobrinho que mal conhecia, mas já amava como filho. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu poder. Sentiu força. Sentiu que ia vencer. Então está decidido, ela disse. Juliana, você liga para o Marcelo amanhã. Diz que tem um assunto importante sobre a propriedade. Que ele precisa ir até lá com a Fabiana. E se ele não quiser ir? Juliana perguntou. Rosa sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade.
Vai querer. Quando você disser que tem a ver com a terra dele, vai querer sim. O Marcelo nunca resistiu a falar de propriedade. Bruno riu. É verdade. Papai adora se sentir dono das coisas. Então amanhã a gente se encontra lá, Eduardo disse. 12:00, sol alto, para todo mundo ver tudo bem claro. Rosa pegou a caixa com o colar e olhou para o ouro brilhando. Aquele colar tinha destruído tudo. Tinha sido a desculpa para Fabiana tirar ela de casa, para virar o filho contra ela, para jogar ela no abandono. Mas agora ia ser a prova. A prova de que mentira sempre vem à tona, de que maldade não fica impune, de que verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Amanhã, Rosa disse, guardando a caixa na bolsa. Amanhã a Fabiana vai descobrir que não mexe com uma mãe e sai ilesa. E o Marcelo vai aprender que família não é descartável. Os netos aplaudiram. Juliana abraçou Rosa com força. Eduardo sorriu orgulhoso. E Rosa saiu daquela casa com a cabeça erguida, sabendo que o dia seguinte ia ser o dia que tudo ia mudar. De novo. Mas dessa vez, ia mudar para melhor. Dessa vez, ia mudar para a justiça. O sol estava alto quando Rosa chegou na tapera. Eduardo estacionou o carro e olhou para ela. Está pronta? Rosa olhou para aquela casa velha que 3 semanas atrás tinha sido seu inferno. Agora parecia diferente. Menor. Menos assustadora. Era só uma casa. E ela não tinha mais medo. Estou, ela respondeu. Desceram do carro. Teresa, Lucas e Isabela vieram logo atrás em outro veículo. Juliana chegou a pé trazendo Bruno e Amanda. O advogado de Eduardo, Dr. Wilson, um senhor de 60 anos com pasta de couro, estacionou sua caminhonete. Montamos o cenário, Eduardo disse olhando ao redor. Tinham trazido cadeiras de plástico, formando um semicírculo na frente da casa. Agora é só esperar os convidados principais. Não demoraram muito. 10 minutos depois, o carro de Marcelo apareceu levantando poeira na estrada. Ele parou bruscamente quando viu toda aquela gente reunida. Fabiana estava no banco do passageiro arrumando o cabelo. Marcelo desceu devagar, olhos indo de pessoa para pessoa até parar em Rosa. Ele empalideceu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Moro aqui, Rosa disse com calma. Ou já esqueceu que foi você quem me trouxe? Fabiana desceu do carro e parou ao ver Juliana. O que está acontecendo? Por que vocês estão todos aqui? Chamamos uma reunião de família, Juliana disse. Sobre assuntos importantes. Marcelo olhou para Eduardo. E esse quem é? Eduardo Silva. Ele se apresentou. Sobrinho da Rosa. Neto de Helena Oliveira Silva, dona desta propriedade. Dona? Marcelo deu uma risada nervosa. Essa terra é minha. Eu paguei os impostos, eu tenho os documentos. Dr. Wilson abriu a pasta. Na verdade, senhor Marcelo, essa propriedade pertence legalmente à senhora Rosa Oliveira Silva. Tenho aqui o testamento da falecida Helena Oliveira Silva, devidamente registrado em cartório, que deixa toda a terra para sua filha Rosa. Marcelo arrancou os papéis da mão do advogado. Leu rápido, ficando cada vez mais pálido. Isso não pode estar certo. Essa terra veio para mim por vias legais. Veio por erro, Dr. Wilson explicou. O cartório enviou a notificação para o senhor por engano, mas o testamento é anterior e tem validade legal maior. Fabiana cruzou os braços. E daí? Que diferença faz? É uma terra sem valor no meio do nada. É aí que você se engana, Eduardo disse. Essa terra tem uma nascente de água mineral rara. Uma empresa ofereceu quantia milionária pelos direitos de exploração. Marcelo quase deixou os papéis caírem. Milionária? Quanto? Valor suficiente para mudar vida de várias gerações. Dr. Wilson respondeu. Fabiana ficou branca. Marcelo se virou para Rosa e pela primeira vez ela viu desespero nos olhos do filho. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que a terra valia isso tudo. Mas sabia que estava me jogando aqui como castigo, Rosa disse. Sabia que estava me abandonando num lugar sem condições. Sabia, e fez mesmo assim. Bruno deu um passo à frente. E tem mais, pai. A gente sabe a verdade sobre o colar. Marcelo franziu a testa. Que verdade? Amanda olhou para a mãe com nojo. Que a mãe mentiu. Que a vovó nunca roubou nada. Juliana tirou a caixinha de veludo da bolsa e abriu. O colar de ouro brilhou sob o sol.
Achei isso escondido dentro do armário da Fabiana. Dentro da sua casa, Marcelo. O silêncio que caiu foi tão pesado que até os pássaros pararam de cantar. Marcelo olhou para o colar, para Fabiana, de volta para o colar. Fabiana, ele disse com voz trêmula. O que é isso? Fabiana tentou rir. É mentira. Eles plantaram isso para me incriminar. Mentira? Juliana avançou. Eu ouvi você no telefone. Ouvi você rindo, contando para sua amiga como tinha se livrado da Rosa. Ouvi você zombando dela. Isso é ridículo. Fabiana tentou de novo, mas a voz já tremia. Bruno olhou para o pai com decepção. Papai, abre os olhos. A mãe sempre odiou a vovó. Sempre quis ela longe. Essa história de roubo foi só desculpa. Marcelo olhou para a esposa. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em anos. E viu a mentira, a manipulação, a maldade escondida atrás do sorriso bonito. Você fez isso? Ele perguntou baixinho. Você realmente inventou que minha mãe roubou só para tirar ela de casa? Fabiana percebeu que tinha perdido. Jogou o cabelo para trás com arrogância. E se fiz? Ela estava sempre lá, sempre atrapalhando, sempre metendo o nariz onde não era chamada. Eu queria minha casa só para mim. A bofetada que Marcelo deu na própria cara chocou todo mundo. Ele não bateu na esposa, bateu em si mesmo. O que eu fiz? Ele caiu de joelhos na terra. Meu Deus, o que eu fiz? Olhou para Rosa com lágrimas escorrendo. Mãe, perdoa. Pelo amor de Deus, perdoa. Rosa ficou olhando para o filho de joelhos, chorando, destruído. Parte dela queria deixar ele sofrer. Parte dela queria virar as costas e ir embora. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, ainda sentia dó. Levanta, Marcelo, ela disse. Não, ele balançou a cabeça. Não mereço. Joguei minha própria mãe fora. Acreditei numa mentira sem nem investigar. Não mereço perdão. Ninguém merece perdão, Rosa disse. A gente recebe perdão porque alguém decide dar. E eu decido te perdoar. Não por você, por mim. Porque não quero carregar raiva pelo resto da vida. Marcelo abraçou as pernas dela, soluçando. Rosa colocou a mão na cabeça do filho. E foi como voltar no tempo. Como quando ele era pequeno e chorava nos braços dela. Mas perdoar não é esquecer, Rosa continuou. E não é voltar a ser como era. Você quebrou minha confiança. Vai levar tempo para reconstruir. Eu faço o que for preciso, Marcelo prometeu. Qualquer coisa. Rosa olhou para Fabiana. Começa saindo dessa mulher. Hoje. Marcelo se levantou e olhou para a esposa. Pega suas coisas e sai da minha casa. Hoje. Você não pode me expulsar, Fabiana gritou. Posso sim, Marcelo disse com voz firme. E estou expulsando, igual você fez com minha mãe. Só que você merece. Fabiana olhou ao redor, vendo que ninguém ia defendê-la. Nem os próprios filhos. Amanda e Bruno viraram o rosto. Vocês vão se arrepender. Ela cuspiu antes de entrar no carro e sair em disparada. Quando a poeira baixou, Marcelo olhou para Rosa. E agora, mãe? Rosa respirou fundo. Agora a gente reconstrói. Devagar, com respeito. Dr. Wilson entregou documentos para Rosa assinar. A empresa de água mineral está esperando resposta. Com sua autorização, podemos iniciar negociações. Rosa pegou a caneta. Antes de assinar, olhou para Eduardo. Metade é sua, da família da Helena. Rosa, não precisa... Precisa sim, ela interrompeu. Helena era sua avó. Essa terra tem história dela também. Eduardo abraçou a tia. Teresa chorou emocionada. Lucas e Isabela aplaudiram. Rosa assinou os papéis. Com aquele dinheiro, decidiu construir um abrigo para idosos abandonados. Ninguém merece passar pelo que passei, ela disse. Marcelo ajudou a construir o abrigo. Levou meses, mas ele trabalhou duro, tentando compensar o que fez. Bruno e Amanda passavam fins de semana com a avó, ajudando no projeto. A tapera foi reformada, não derrubada. Virou memorial para Helena. Um lugar onde a história de mãe e filha que se buscaram por décadas ficou registrada. Um ano depois, no dia da inauguração do abrigo, Rosa estava na porta recebendo os primeiros moradores quando viu Marcelo chegando. Ele trazia flores. Para a mãe mais forte que conheço, ele disse. Rosa pegou as flores e olhou nos olhos do filho. Viu arrependimento verdadeiro. Viu mudança real.
Quer entrar e conhecer o lugar? Ela perguntou. Quero. Marcelo sorriu. E enquanto caminhavam juntos pelo abrigo que nasceu da dor, mas floresceu em esperança, Rosa entendeu a maior lição de todas. Não importa quão fundo você cai, sempre dá para recomeçar. Sempre dá para virar a página. Sempre dá para transformar ruína em reconstrução. A tapera que foi castigo virou bênção. A solidão virou família. O abandono virou acolhimento. E Rosa, a mulher que foi jogada fora como se não valesse nada, provou para o mundo que valia tudo.